E nós chegamos então na última fase da biofísica da função renal, onde nós iremos tratar da excreção e nós iremos tratar também da depuração renal, que na verdade se aborda, né, os métodos de estudo da função renal. Então, a taxa de excreção ela será dada pela taxa de filtração glomerular, ou seja, a quantidade de substâncias que foram filtradas, menos a taxa daquelas substâncias que foram reabsorvidas, mais a taxa de substâncias que foram secretadas na luz tubular. Então, do volume plasmático que entra, 80% retorna à corrente sanguínea através dos capilares peritubulares e 20% é filtrado. Então, 20% desse volume aqui é filtrado e 19% desse volume que é filtrado, ele é reabsorvido. 99% do plasma que entrou pela artéria aferente, saiu pela artéria eferente e foi absorvido pelo vaso sanguíneo, ele retorna, né, à circulação. Enquanto que 1%, ou um valor até menor que 1% desse volume, ele é excretado por meio externo. Então, o volume urinário por dia é dado pela filtração glomerular menos a retenção tubular mais a secreção tubular. Então, isso vai me dar um volume de 180 litros por dia, como nós vimos nas aulas anteriores, menos os 80% do plasma que é filtrado. Desses 20%, eu vou ter um volume urinário de 1,5 litros ao dia. Isso significa que eu vou ter uma frequência de micção de aproximadamente 1.500 ml, que equivale a 300 ml por minuto, numa frequência de micção que vai me dar 5 vezes ao dia, ou seja, 5 vezes ao dia o indivíduo ele pode urinar e eliminar sua urina, né? Seu material filtrado que será ali excretado. Então, a gente tem parâmetros de volume urinário, que equivale de 700 a 2.000 ml, e a gente tem condições patológicas que vão determinar uma diminuição, um aumento ou uma cessação completa da micção. Então, a oligúria é quando o indivíduo ele tem uma diminuição do número de urinas de micção que são realizadas ao dia, e esse valor, esse volume, é menor que 400 ml ao dia. A gente tem a poliúria, que é um aumento da micção, que sobressai, ultrapassa, na verdade, 2.500 ml dia, e a anúria, que é a cessação ou a diminuição bastante significativa do volume da urina. Uma oligúria, por exemplo, paciente com alguma infecção, uma glomerulonefrite, uma pielonefrite, uma infecção renal ou uma lesão renal, acaba refletindo na diminuição do volume urinário. A poliúria é muito comum em pacientes com diabetes insípido, por exemplo, que aí você tem uma micção maior. E a anúria, a cessação, infecções bacterianas também podem causar uma alteração dos níveis aí urinários no paciente. E a gente chega à depuração, então a gente precisa avaliar qual seria o método, né, de escolha para a gente poder aferir a funcionalidade renal dos néfrons. Então, diferente dos outros exames, como por exemplo o infarto agudo no miocárdio, que vai refletir, né, uma injúria que acontece no coração, a gente vai ter um exame, por exemplo, a troponina, o CK, CKMB, CK-massa, que são exames, a troponina é um exame específico, CK e CKMB já são exames mais sensíveis, menos específicos, mas que podem aferir, por exemplo, a injúria do miocárdio no paciente e detectar que o paciente teve um infarto agudo no miocárdio. Se eu quiser, por exemplo, verificar se meu paciente ele teve uma alteração na função daquele órgão, eu vou fazer um ecocardiograma com Doppler, por exemplo, né? Mas nos nossos rins, infelizmente, a gente não tem ainda um marcador, pelo menos que seja viável e que seja acessível à maioria
da população, a gente tem um marcador, mas o marcador molecular que acaba sendo caro, então não é muito acessível. E o único marcador que nos resta é um marcador biológico, uma molécula, e que esse marcador ele acaba aferindo a funcionalidade renal e não a injúria renal. Então, muitas das vezes, quando o seu paciente chega no consultório, né, com uma injúria, uma lesão renal, que pode vir a levar a uma insuficiência, muitas das vezes já está um pouco mais adiantado, porque quando a gente vai pedir os exames, né, que são os exames mais corriqueiramente solicitados, como a creatinina e a ureia, o paciente já está com um processo um pouco mais avançado. Então, quando a gente fala em depuração renal, a depuração renal é um conceito de alta importância clínica, porque é ela que vai constituir um método relativamente simples e que é capaz de explorar a função glomerular. Então, quando eu falo de depuração, estou falando em depuramento, em capacidade que tem meu rim. Se meu rim ele tem a capacidade de depurar qualquer uma substância, certo? Então, essa é a definição de depuramento. Depuramento é a retirada dessa substância do plasma, né? E essa substância ser retirada do plasma, ela deverá ser completamente depurada em uma determinada unidade de tempo e dada por minuto. E essa depuração, ela vai obedecer o princípio de Fick, tá? Que diz que uma determinada quantidade de uma substância, né? Quando ela entra e quando ela sai do organismo, essa substância ela será capaz de poder avaliar as suas concentrações, tanto no sangue quanto na urina, para saber o quanto dela foi filtrado, o quanto dela foi absorvido, o quanto dela foi secretado e excretado. Então, a lei de Fick ela se baseia aqui na depuração de uma determinada substância, onde eu terei que ter a concentração dessa substância na urina, terei que ter a concentração do fluxo urinário desse indivíduo em razão da concentração dessa mesma substância no plasma. Então, quando eu considero uma substância ideal para ser depurada, para medir que ela possa ser considerada um parâmetro, né, aceitável de alta especificidade para poder medir as taxas de filtração glomerular no soluto, essa substância ela precisa ter algumas características, como por exemplo, que ela não seja metabolizada, nem tampouco sintetizada pelo rim, que ela seja totalmente filtrada, que ela não possa ser secretada, nem tampouco reabsorvida. Podemos utilizar a inulina para poder verificar, ou seja, medir a taxa de filtração glomerular. A inulina é um polissacarídeo, tá? Que tem aproximadamente 5,2 kDa, que é produzida por plantas e elas são administradas, né, endogenamente para que a gente possa aferir a taxa de filtração glomerular. A inulina ela é uma substância que ela toda a substância dela que é filtrada, ela não é nem reabsorvida e nem é secretada. Então, toda a substância da inulina que for filtrada vai ser excretada. Então, se eu tenho 1 mg por 1 ml de insulina sendo filtrado, eu vou ter no final 1 ml de insulina por um volume de 1 ml por minuto de inulina, que equivale a 125 mg por ml. Então, quando eu quero quantificar quanto de inulina ela foi secretada, eu vou pegar a filtração, a taxa de filtração glomerular, vezes o percentual, a concentração da inulina no soro, que vai ser igual à concentração da inulina na urina vezes o volume urinário. Quando eu faço esse cálculo, eu encontro a filtração glomerular, que é de 125 ml por minuto. A inulina, ela é uma substância que você vai poder utilizar para poder aferir a taxa de filtração glomerular. Entretanto, por ela ser uma substância endógena, ela acaba perdendo um pouco
o espaço quando comparado com outros métodos que não são tão específicos quanto ela. Porém, os métodos propiciam, permitem, né, com que nós possamos avaliar o paciente de modo que ele não precise se deslocar para o laboratório para receber uma certa quantidade de inulina endógena e depois retornar com 24 horas. E por isso esse exame acaba não sendo o método de escolha, apesar de ser um método considerado como padrão ouro para poder avaliar a taxa de filtração glomerular. Nós também podemos avaliar o fluxo plasmático renal pela administração de um ácido chamado de ácido paraminoipúrico. Esse ácido paraminoipúrico é uma substância que, quando administrada no paciente, ele vai ser livremente filtrado e altamente secretado. Então, a maior parte das substâncias que forem filtradas, você pode calcular uma vez que ela será excretada aqui. Então, o que é que você faz quando você quer aferir o fluxo plasmático do paciente a partir da inulina? Você vai calcular a concentração desse paraminoipúrico na urina vezes o volume do fluxo urinário em razão da concentração do fluxo do paraminoipúrico no soro do paciente, não esquecendo que parte dessa substância ela vai ser reabsorvida. Então, cerca de aproximadamente 10%, ou seja, de 0,01 miligramas por ml que foram administrados no paciente, 0,001 miligramas por ml ficará na corrente venosa, né, do paciente. E por isso esse método acaba não sendo o método de escolha para que nós possamos aferir a filtração do plasma, né, o fluxo plasmático renal, por causa desses detalhes, mas ele ainda, mesmo assim, ele pode ser um bom indicador de uma insuficiência renal no seu paciente. Temos então a clearance de creatinina, que é o método mais usado para nós podermos aferir a taxa de filtração glomerular. Ela é proveniente de um composto endógeno, fonte da creatina fosfato, ou seja, proveniente do metabolismo muscular. Por isso, ela é constantemente excretada, tem um ritmo constante e ela é muito pouco secretada na região dos túbulos renais. Entretanto, a gente sabe que existe cerca de 20% da creatinina que é secretada, mas isso não faz dela um método de escolha para que possamos utilizar para a aferição da taxa, até porque por ela ser uma substância produzida endogenamente, né, não ser uma substância exógena, isso permite com que nós possamos avaliar o ritmo de filtração glomerular do paciente. Observe aqui que você tem uma relação do aumento das concentrações de creatina no plasma com a taxa de filtração glomerular. Quanto maior a concentração de creatinina no plasma, menor é o seu ritmo de filtração glomerular. E isso pode inferir uma patologia. O paciente pode estar aí com uma patologia que é renal, proveniente aí de uma insuficiência renal, uma insuficiência pré-renal, uma insuficiência renal, uma insuficiência pós-renal, que pode levar a uma injúria futuramente a uma perda da função, que pode levar à insuficiência renal e com isso a funcionalidade dos dois rins, tá certo? Então, quando a gente vai calcular a clearance de creatinina, a gente utiliza o mesmo método que nós utilizamos para calcular os demais. A taxa de filtração glomerular para a creatinina ela vai ser dada pela quantidade do volume urinário excretado em 24 horas, vezes o fluxo urinário em razão das concentrações de creatinina no soro. E aí, então, você tem o valor dado em ml por minuto da clearance de creatinina. Aqui é só para mostrar os diferentes níveis de taxa de filtração glomerular. A glicose, a depuração é zero, que ela precisa ser 100% absorvida. Quando você não tem 100% de glicose absorvida, porque você está apresentando algum distúrbio, alguma
patologia que está fazendo com que essa glicose, o excedente dessa glicose seja liberada no sistema urinário. A inulina, que seria a molécula perfeita, né? Porque a depuração dela é de 125 ml por minuto, que equivale ao volume mesmo urinário, que é dado em ml por minuto, e a creatinina, que ela é 80% depurada, mas que também tem um padrão, né, aceitável, um valor aceitável para dentro dos padrões aí, para se avaliar a taxa de filtração glomerular. Então, nós chegamos ao final desse módulo, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, e aqui são as referências que nós utilizamos para poder construir esse material.